Olá, gente. Vamos aqui agora à parte 2 do encontro 2, né, da aula 2 de aspectos teóricos da computação. E a gente vai ver agora a parte de estruturas de dados, certo, gente? Então, o que que é a matéria estrutura de dados, gente? É a matéria que investiga certas formas de a gente organizar as informações, certo? E também como é que essas formas impactam no desempenho, certo? De algumas operações básicas, são inserção, busca e remoção, certo? Nessas estruturas, tá? Ou seja, memória consumida, tempo de processamento, né? A gente vai ver, gente, aqui que a maneira como a gente organiza vai impactar a complexidade da operação de inserção, a complexidade da busca e da remoção de diferentes formas, entende? A gente vai ver, por exemplo, que numa estrutura X, a inserção vai ser mais eficiente, mas a busca vai ser menos eficiente, ou vice-versa, né? Tudo bem, gente? Então, ó, quais são as principais estruturas de dados? A gente tem os arrays, também chamados de arranjos, né? Ou vetores. A gente tem as listas, lista encadeada, lista duplamente encadeada, filas, pilhas, decks, árvores, certo? Aí árvore binária, árvore AVL, rubro-negra, árvore B. E temos também, gente, os grafos. Ok, pessoal? Então, pessoal, o que que são os arrays? Arrays são estruturas de dados que armazenam os elementos em posições contíguas de memória. O que que é ser contígua, gente? Consecutiva, adjacente de memória, né? Então, a gente tem uma memória, digamos, se a gente imaginar, né, um, um quadro bidimensional, né, com várias células e cada célula sendo uma célula de memória, o array ele vai necessariamente armazenar uma sequência consecutiva, certo? Dessas células. Ele vai ser armazenado em uma sequência consecutiva dessas células, tá? E aí, qual é a vantagem disso, pessoal? É que não é necessário a gente armazenar os endereços de todos os elementos do array. Ou seja, para saber o endereço de cada elemento, certo? Basta que eu saiba o endereço do primeiro elemento, certo? E também o tamanho do tipo, tá bom? E aí o restante a gente consegue inferir. Por exemplo, ó, se a gente tem aqui ó, se a gente tem esse array aqui, certo, pessoal? E a gente quer saber o endereço do 10, basta que eu pegue o endereço do 2 aqui, ó, e some com o índice do 10, que no caso é o 2, já que começa com 0, 0, 1, 2, né? Some com 2, certo? Some com 2 multiplicado pelo tamanho do tipo, certo? Ok? E essa é uma grande vantagem, né? Quer dizer, a gente tem uma economia de memória no momento de armazenar o array, certo? E além disso também, pessoal, o acesso ele é mais rápido, ele tende a ser mais rápido, porque basta, para a gente inferir o tipo, basta a gente ter o primeiro endereço e automaticamente a gente já acessa, né, o elemento, não precisa ficar percorrendo o array para chegar, sabendo o índice, né? Aí, ó, operações de arrays. Busca, tendo o índice i como entrada. Muito trivial, né? Como eu falei, basta somar o endereço do primeiro elemento com o tamanho do tipo t e o índice, certo? E aí retornar o que está armazenado entre e mais t vezes i, ou seja, o endereço do elemento inicial mais o tamanho do tipo vezes o índice, certo? E e mais t vezes i mais 1. Joia? E aí, ó, como é que fica a inserção no índice i? Aí, gente, aí que começa o problema, entende por quê? Porque para a gente inserir um elemento em i, certo? Não basta só inserir o elemento em i, a gente tem que reposicionar todos os demais, entende? E do mesmo modo também a remoção, ela é muito trabalhosa, né? Também precisa reposicionar os elementos da frente em uma posição para a esquerda, certo? Então, ó, se por um lado os arrays eles poupam memória e a busca do elemento é muito eficiente, por outro lado, a inserção e a remoção são pouco eficientes, certo? Um cenário inverso a esse a gente tem com as listas encadeadas, ó. Porque nas listas encadeadas, ao invés de a gente armazenar o endereço apenas do primeiro elemento, a gente vai armazenar o endereço do primeiro elemento e do próximo elemento
para cada índice, ou seja, além do endereço do 2 aqui, ó, eu vou ter um endereço que vai apontar para o próximo, que é o 3. Aí esse endereço aqui vai apontar para o 10, que vai apontar para o 5, que vai apontar para o 1 e assim por diante, certo? E aí, ó, como os elementos ficam fragmentados na memória, é necessário que cada célula da lista guarde, além do valor armazenado, o endereço referência, o next, do próximo elemento, certo? Aí, ó, desvantagem disso, a gente perde na hora de poupar memória, certo? A busca, quando a gente vai percorrer, a gente tem que ir um por um, né? No array a gente tem que percorrer a lista, no caso, perdão. A gente tem que percorrer a lista para busca. Em compensação, gente, o que acontece? As operações de inserção e remoção, elas são bem mais triviais. Ó, porque ao invés de eu ter que remover, ó, vamos supor que eu vou remover o 10 aqui. Ao invés de eu ter que reposicionar os outros, basta, ó, eu atualizar esse cara aqui para apontar para cá, certo? E aí isso remove o 10 da lista encadeada, certo? Do mesmo modo, inserção. Se eu quiser inserir um elemento, o elemento 11 entre o 10 e o 5, basta eu fazer o 10 apontar para um novo elemento 11 e fazer o 11 apontar para o elemento para o qual o 10 apontava antes, que é o 5, entende? E aí eu consolido a inserção. Tudo bem, gente? Ok, pessoal? Então, ó, um comparativo aqui entre as operações de inserção e remoção. Em arrays são trabalhosas e em listas encadeadas é um processo mais simples, como a gente acabou de ver. Certo? Uma outra estrutura de dados é a pilha, certo? Que armazena os valores em posições contíguas de memória, certo? Porém, ela é mais simples do que a lista encadeada e o array, certo? Por quê? Ela só tem essas operações aqui, ó, push, que bota um novo elemento para a pilha, temos o pop, que desempilha o elemento que está no topo da pilha, e o top, que consulta o elemento que está no topo da pilha, certo? A pilha ela é muito eficiente em qualquer uma das operações, porém, o que acontece? Qual é a limitação dela? É que a gente só pode acessar o elemento que está no topo. Os demais, eles ficam meio que invisíveis, né, para acesso, entende? Então, se por um lado ela é muito eficiente em todas as operações, busca, inserção e remoção, por outro, essa busca, inserção e remoção só pode ser feita para o elemento do topo da pilha, certo? Temos também, gente, as árvores, que são estruturas de dados em que cada célula armazena um valor e n ponteiros para nós filho, certo? Temos dessa categoria de árvores, a gente tem as árvores binárias, que são árvores com no máximo 2 ponteiros para nós filho, certo? Temos 3 percursos, pré-ordem, ordem e pós-ordem, certo? As árvores binárias podem ser balanceadas, né, quando a gente tem uma diferença de altura de no máximo um nó, né, percorrendo aqui da raiz até o nó folha, certo? Para qualquer caminho que eu percorrer. Joia? A gente diz, ó, a gente pode ter também árvores ordenadas. Quando são ordenadas, é dito que são árvores binárias de busca, certo? Então, uma árvore binária de busca é aquela árvore binária, ou seja, aquela árvore que tem no máximo 2 nós saindo de cada, tem no máximo 2 ponteiros saindo de cada nó, tá? E que são ordenados. Por exemplo, ó, aqui nesse caso aqui, né? A gente tem uma situação, gente, o quê? Se eu tenho 50 aqui, certo? Todos os elementos que vierem para cá, ó, que forem alcançáveis vindo para o lado direito do 50, né, nesse ponteiro direito aqui, vão ser maiores que o 50. E aqui vão ser menores que o 50, certo? No caso do 17 aqui. Todos os elementos apontados para cá, ó, vão ser menores que o 17 e todos apontados para cá vão ser maiores que o 17, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma árvore binária de busca, ok? Nós temos, gente, também as árvores AVL, certo? O que é uma árvore AVL, pessoal? É uma árvore binária de busca
em que todas as subárvores esquerda e direita de cada nó diferem em no máximo uma unidade de suas alturas, certo? Ou seja, são árvores binárias de busca balanceadas, certo? Então, a árvore AVL, ela é uma árvore que, além de ser uma árvore binária de busca, ela é uma árvore balanceada, entende? Por que é binária de busca? Porque para qualquer nó que eu pego, todos os da esquerda, todos os filhos da esquerda são menores do que o nó e todos os filhos da direita são maiores do que o nó. Para qualquer nó. Então, 50, se eu vier para cá, todo mundo aqui vai ser menor do que o 50. E aqui, todo mundo vai ser maior. Isso vale para qualquer nó. E além disso, gente, essa árvore está balanceada. Por quê? Ó? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 ponteiros, 1, 2, 3 ponteiros, 1, 2, 3 ponteiros, 1, 2, 3 ponteiros, 1, 2 ponteiros. A gente tem uma diferença, ó. A única diferença aqui é esse aqui, ó, que tem 2 ponteiros chegando aqui, ó. Tem 2 ponteiros aqui. E os demais tem 3. Então a diferença é de no máximo 1. E por isso a árvore está balanceada. Ok, gente? Temos também as árvores rubro-negras, certo? Que, além de serem árvores binárias de busca e balanceadas, elas têm uma outra propriedade em que um nó tem um booleano que indica se ele é vermelho ou preto, certo? E aí, ó, a gente tem essas regras aqui. Um nó, ele necessariamente é vermelho ou preto. A raiz é preta, certo? Todas as folhas são pretas. Ambos os filhos de todos os nós vermelhos são pretos. Todo o caminho de um dado nó para qualquer de seus nós folha descendentes contém o mesmo número de nós pretos, certo? Então essas aqui são as regras de árvores rubro-negras. Tá, ó, e aqui a gente vê um exemplo, ó. A raiz é preta, os filhos são pretos, os nós folhas são pretos, certo? Aí uma outra regra aqui, né? Ambos os filhos de todos os nós vermelhos são pretos, como a gente vê aqui, ó. Ó, se esse é vermelho, filho da esquerda preto, filho da direita preto, vermelho, e assim por diante, certo? E aí, todo o caminho de um dado nó para qualquer de seus nós folhas descendentes contém o mesmo número de nós pretos, certo? Então, ó, aqui 1, 2, 3 pretos, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, e assim por diante, gente. E nós temos também os grafos, que são estruturas de dados, são divididas em nós, ou vértices, que representam lugares, e arestas, que representam caminhos, entende? Então, ó, a gente tem o vértice A, o vértice B, o vértice C aqui, temos o que a gente chama aqui, ó, o peso da aresta, né? Quer dizer, isso significa o 3, o 5, o 1, entende? Essa estrutura de dados ela é muito útil para representar problemas de menor caminho, por exemplo, o problema do caixeiro viajante, problema da árvore geradora mínima, e vários outros, certo, gente? Problema do clique, certo? E aí, ó, a gente tem, ó, algoritmos de grafos, alguns exemplos. A gente tem o algoritmo de Dijkstra, que é uma estratégia gulosa, e o algoritmo de Floyd-Warshall, que é um algoritmo de programação dinâmica. Tudo bem, gente? Aqui a gente tem uma leitura interessante, né? O site do W3 Schools, Introduction to Data Structure. Vocês podem dar uma olhada lá. Eu vou colocar esse link aqui na descrição. E é isso aí, gente. Essa foi a parte 2 do Encontro 2. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, certo? E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Peço a vocês que garantam a inscrição no canal, né? Deem um joinha e ativem as notificações. Tudo bem, gente?